Bom, gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre o tetragrama. Qual o nome verdadeiro de Deus? É um trigama? É um tetragrama? Será que é um nome na sacra? Qual a diferença de nome na sacra e os nomes de Deus? Então fique comigo até o final que você vai entender o que é nome na sacra e o que é nome de Deus. O que são adjetivos e o que são os substantivos, que no caso é o nome de Deus. Você está no canal Escavando as Escrituras e eu sou o professor André Marcelino. Então, eu estarei usando agora então o livro do Dr. Edson de Faria Francisco, denominado Tetragrama e Nome Sacra, os nomes de Deus na Bíblia. Nós vamos falar então do termo Iá. O nome Iá é a forma primitiva e curta do tetragrama. Lembrando que o tetragrama ele não é judaico, ele é grego. Tetra, que são quatro, e grama, que são letras, aparecendo unicamente em textos poéticos da Bíblia hebraica. Ele aparece 24 vezes com essa expressão Yah. Você pode conferir em Êxodo capítulo 15, do verso 2, o verso 17 e 16, Isaías 38, do verso 11, Salmo 68, 19, 89, 9 e muitos outros aí. Composto principalmente na fase de desenvolvimento do hebraico arcaico. A primeira ocorrência é achada em Êxodo, no Cântico do Mar Morto, que você pode conferir em Êxodo capítulo 15, verso de número 2. Tal forma encurtada do tetragrama é o componente da expressão litúrgica Aleluia, louvai a Iá, muito frequente nos Salmos, né? Você pode conferir lá no livro de Salmos, ok? No 104, 35, 113, 1 e 115, 18. Assim como o Salmo 143, 146, 10, 151 e muitos outros aí. A combinação excepcional de Iá Elohim, né, ou Iá é Deus, é encontrada no livro de Salmos 68, 19, sendo um rapax legômeno, ou seja, ele é encontrado somente uma única vez. Tá? No final de determinados nomes próprios de gênero masculino, a forma curta do tetragrama, Iá, bom, é usada como elemento teofórico, como nos seguintes exemplos. O que é um nome teofórico? É onde eu faço uma combinação, tá, do nome de Deus associado ao nome da outra pessoa. Para ficar melhor para você entender, podemos falar de um nome composto. Paulo César. É composto de Paulo e de César. Bom? Maria Madalena. Composto de Maria e Madalena. Isso é chamado de teofórico. Tá bom? Nós temos aqui então Eliá, né? O meu El é Iá. Elias, né? Nós temos aqui Yermiá, que é Deus Iá é elevado, que é Jeremias, tá? E Eshaiá, que é Esaías ou Jesaías, tá bom? Na Septuaginta, tais nomes próprios masculinos que terminam com o componente teofórico Yá foram grecizados como Relias, tá bom? Jeremias e Rezarias. Em tais formas gregas, o componente Yá reflete o elemento teofórico Yá, mas possuindo o caractere final sigma, para tornar o nome declinável em grego. Na Vulgata, os mesmos nomes masculinos foram transcritos tendo como base padrão que fora estabelecido pela Septuaginta como Relias, no latim Elias, Jeremias, no latim Jeremias, e Isaías, no latim Isaías. A forma curta do tetragrama é encontrada da mesma maneira fora do corpus bíblicos. Bom, em uma inscrição
encontrada em Hibbert Beit Lei, datada do final do 8º século antes da era cristã. Em tal inscrição são encontradas combinações, as duas grafias do tetagrama, que é Iá e Erwá. Tal artefato arqueológico pode indicar que ambas as formas do nome do ente divino de Israel eram de uso corrente durante a época bíblica. Em Êxodo 17:16, a forma abreviada do tetagrama é traduzida como Kyrios, Senhor, na Septuaginta, e como Dominus, do latim Senhor, na Vulgata. E é substituída pela palavra Shekhinah, que é literalmente chamado de residência, mais especificamente conhecido como nome divino em português, Shekinah. No Targo de Onkelos é abreviada como Yeyá, no aramaico Yi. No Targum Hierossolomitano, o primeiro volume, pelo visto, as antigas versões da Bíblia, principalmente os textos bíblicos gregos e latinos, verteram da mesma maneira as duas formas do tetagrama como significado de Senhor. Lembrando que a Bíblia rabínica também é a primeira Bíblia rabínica. Tá? Eu possuo ela aqui, ok? A primeira Bíblia rabínica, tá bom? Traz também a expressão Yah. Tá? Ela é traduzida também como Yah. Ok? Então vamos lá. Então, pelos vistos, as antigas versões da Bíblia, principalmente os textos bíblicos grego e latino, verteram da mesma maneira as duas formas do tetagrama com o significado de Senhor. As versões da Bíblia em português traduzem da seguinte maneira a forma curta do tetagrama: Senhor, na Revista Atualizada e na Tradução Ecumênica Brasileira. Senhor, com versal versalete, ou seja, somente a primeira consoante com letra maiúscula e o restante com letras minúsculas, na Revista Corrigida, e Iá, na Bíblia de Jerusalém. Percebe-se também que a Revista Atualizada, a Revista Corrigida e a Tradução Ecumênica Brasileira verteram ambas as formas do nome da deidade de Israel apenas como Senhor, com todas as letras em maiúsculo, ou Senhor, escrita com versal versalete, ou seja, a primeira consoante maiúscula e o restante da ocorrência com letra minúscula. Seguindo a tradição da Septuaginta e da Vulgata, todavia a Bíblia de Jerusalém, se afastando de tal tradição, mantém uma transliteração aportuguesada, que é Iá. No Antigo Testamento interlinear, a forma curta do tetagrama é transliterada sempre como Iá. Ok? Você pode ver exatamente aqui, ela é escrita aqui Iá. Né? A edição de Corem, que eu tenho também, a Torá Nevim Ketuvim, que é a lei, os escritos e os profetas. Ela foi escrita em 2008, traz o texto de Êxodo, capítulo 15, do versículo 1 ao verso 3. No texto consta a forma curta do tetagrama Iá, próximo do final da terceira linha. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Já no finalzinho da terceira linha, você vê a expressão Iá. Então, na verdade, é uma abreviação, assim como José, nós chamamos de Zé. Né? O que eu posso dizer? É exatamente isso aqui. Tem muito judeu, me desculpe a forma que eu vou falar, porque a internet é terra de ninguém. Existem muitas pessoas que se dizem judeus aí, que são brasileiros, colocam um kippá na cabeça e diz que é um judeu. Começa a falar meia dúzia de palavras em hebraico e acha que já sabe de tudo. Só que o templo foi destruído no ano 70. Só para lembrar disso. Então não existe mais rabino. Existem simpatizantes do judaísmo. Pessoas que supostamente leem meia dúzia de palavras do hebraico e já acham que já é um professor explícito dentro da área. Então você acabou de ver que essa expressão realmente é uma abreviação de alguns textos, assim como o nome José, que nós chamamos ele de Zé, e muitos outros que nós temos por aí. Tá bom?
Espero que você tenha gostado desse curto ensejo sobre o nome de Deus. E veja agora que na internet vai aparecer um monte de gente falando que o nome de Deus está errado. Na verdade, isso aí não é um nome, é um título. Um título que foi estabelecido de acordo com os judeus da época, assim como o hebraico era uma língua que estava se desenvolvendo ainda e não temos nenhuma afirmação de como o nome de Deus realmente é chamado. Tá bom? Então espero que você tenha gostado e nos vemos então na próxima aula.